Bom dia, meus queridos irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para continuarmos estudando o panorama do Antigo Testamento e dando continuidade à aula que a professora Juliana iniciou, nós vamos estudar hoje três profetas que tiveram seus ministérios no período denominado pré-exílio, ou seja, o momento que acontece após a divisão dos reinos, até o momento em que o cativeiro vem sobre esses reinos. E nós hoje vamos focar em três profetas que profetizaram em Israel. O nosso livro ele traz que eles são os primeiros profetas de Israel, mas na verdade, se a gente for analisar, eles não foram os três primeiros profetas de Israel. Né? Eles foram os primeiros profetas que tiveram livros registrados no cânon nas escrituras. O fato é que os profetas Elias e Eliseu, eles foram, digamos, podemos considerá-los como os primeiros profetas de Israel, mas o registro de suas profecias e de seus ministérios, eles estão contidos nos livros dos reis, tá certo? Então eles não têm um livro próprio, digamos assim. Então, só fazendo essa observação, que talvez o melhor nome para essa aula deveria ser os profetas pré-exílicos do Reino do Norte, os profetas pré-exílicos do Reino de Israel, para que a gente possa compreender. E é muito importante que a gente compreenda o contexto histórico, né, sobre o qual esses livros foram escritos, porque isso vai nos dar muitos detalhes para um estudo mais abrangente, mais completo desses livros. Eu tenho certeza que a sua visão ela vai se modificar após nós estudarmos a aula de hoje, porque mudou muitas coisas a respeito da minha própria visão. E é super enriquecedor a gente ver, a gente compreender esses detalhes, tá certo? Então, antes de nós começarmos propriamente dito, vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos abençoe? Então, fechamos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelos teus livramentos, ó Deus, na vida do teu povo. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Assim como o Senhor falou ao seu povo, que possamos estar atentos à tua voz e que a mensagem, ó Pai dos profetas, ela continue ecoando nos nossos corações e possamos assim, ó Deus, servir o Senhor melhor, estarmos próximos de ti. Muito obrigado por tudo e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, então para a gente entender um pouquinho a respeito desses profetas, desse contexto, convém a gente dar uma breve olhada na história de Israel. Nós falamos sobre a história do Reino do Norte de maneira bastante extensiva na aula sobre o Reino do Norte, então nós não vamos falar sobre todos os detalhes, não convém isso agora. Mas vamos fazer apenas algumas pontuações para que a gente entenda melhor em que contexto o ministério desses profetas ele aconteceu. Então vou estar projetando aí uma imagem que nós inclusive vimos nessa linha do tempo nas aulas lá sobre o Reino do Norte. Então, como os irmãos podem bem observar aí, após a divisão do reino aconteceu no reinado do rei Roboão, filho do rei Salomão. Nós vamos ver que alguns eventos desencadearam uma revolta, né, no povo de Israel, de modo que o rei Jeroboão I, né, ele conseguiu a liderança e o apoio de 10 das tribos de Israel e de modo que ele se separou, né, do reino do sul e formou o reino do norte. E o rei Roboão, filho de Salomão, da descendência de Davi, ele ficou somente com as tribos de Judá e Benjamim, tá certo? Então, essa divisão ela é extremamente importante porque vai nos dar alguns detalhes. Por exemplo, o rei de Jeroboão ele tinha bastante medo da migração religiosa, né, de seus compatriotas para a capital do Reino do Sul, que era Jerusalém. Então era em Jerusalém que estava o templo do Senhor. Então ele tinha medo dessa migração, de modo que o povo, ao voltar, né, para o Reino do Sul, ao território do Sul, eles acabassem querendo a reunificação do reino. Então, por conta desse medo, né, ele criou dois templos. Um templo na cidade de Dan e um templo na cidade de Betel. Esses templos, obviamente, não foram autorizados, né, por Deus, mas ele assim fez um ato de desobediência. Não bastasse ter desobedecido, ele instituiu uma classe sacerdotal que não era a classe sacerdotal da linha de Arão, né? Então ele mesmo criou uma classe sacerdotal e não bastasse isso, ele ainda colocou duas imagens dentro desses templos, né, nessas cidades, de modo que o povo tivesse como se fosse ali a visão do Senhor Deus que havia livrado o povo de Israel do Egito.
Mas o que houve, o que acabou acontecendo foi um sincretismo religioso com a religião ali daquele povo sírio, de modo que o culto ao deus Baal, principalmente a esse deus, ele acabou sendo instituído em Israel, ele acabou acontecendo, né, de modo que nós tivemos um ápice desse culto no reinado do rei Acabe, já que ele casou com a filha de um rei sírio, né, de modo que o Senhor castigou profundamente, digamos assim, decretou o pecado de uma maneira bastante incisiva que aconteceu naquele reinado. Nós tivemos ali um embate entre Elias e os profetas de Baal, de modo que esses profetas eles foram mortos. Mas o fato é que a religião de Baal ela nunca morreu realmente em Israel, né? E o fato é que isso acabou persistindo e mesmo muito tempo depois, né, do ministério de Elias e de Eliseu, esse pecado da idolatria ele acabou continuando bastante fixado, né, digamos assim, no reino do norte, no reino de Israel. E a prova disso é que nós, de todos os reinos que passaram, né, todos os reis que reinaram em Israel, nenhum foi um rei temente ao Senhor. Todos eles foram reprovados pelo Senhor, então a gente vai ver ali uma troca muito grande de dinastias, nós vamos ter muitos assassinatos, muitas tramas, né, nós vimos isso com bastante detalhe na aula sobre o Reino do Norte. Mas eu queria chamar a sua atenção, na verdade, ali mais para o final. Né? Nós tivemos depois, mais ao final do reinado do norte, um outro rei também de nome Jeroboão, chamado Jeroboão II, um rei que reinou um período de 41 anos. Né? Então é nesse contexto, no contexto desse rei, que os profetas Jonas e Amós, né, que estão circulados, e na outra ali a imagem à direita, o reino o profeta Oséias também teve o seu ministério. Vou projetar aqui o mapa para que fique mais fácil dos irmãos compreenderem, tá certo? Então, como nós podemos observar bem, ali à esquerda nós temos os profetas Amós e Jonas, e ali à direita, em cima, naquele círculo vermelho, nós temos o profeta Oséias. Então, o profeta Oséias ele vai pegar, na verdade, o finzinho do reinado de Jeroboão II, e ele vai pegar os últimos reis de Israel, e ele, inclusive, vai sobreviver, digamos assim, ao exílio, né? Então ele é o profeta que profetizou o exílio, ele estava ali na iminência do juízo de Deus, e ele acabou inclusive vendo o seu povo sendo levado ao cativeiro. Né? Então é importante nós observarmos e entendermos esse contexto. O reinado de Jeroboão II foi um reinado próspero. Inclusive, nesse reinado, o profeta Jonas ele profetizou essa prosperidade temporária, né? É, é, do reinado de Jeroboão II, muito embora o conteúdo dessa profecia não esteja na Bíblia, só seja mencionado ali no livro de 2 Reis. Né? Mas o fato é que, apesar dessa melhora, né, dessa busca, né, desse momento de alívio, assim, de crescimento do povo, né, o povo não voltou seu coração ao Senhor, e é isso que fica. Né? Então o Senhor levanta novos profetas para advertir o seu povo e decretar os seus juízos. Né? Então a gente vê que no reinado de Jeroboão II, Israel se tornou uma nação mais forte, uma nação próspera, né? De modo que ele quase atingiu o tamanho, digamos assim, territorial que havia durante o reinado de Davi. Mas nós observamos que não houve arrependimento do povo, né? E essa falta de arrependimento, né? E essa busca da idolatria acabou levando o povo a sucumbir perante o rei assírio Tiglat-Pileser III, que acabou levando esse povo ao cativeiro. Então é nesse contexto final, né, dos reinos do Reino do Norte, que esses profetas que nós vamos estudar hoje, eles tiveram seus ministérios, tá certo? Então, dito isso, nós vamos começar a estudar o primeiro desses profetas, que é o profeta Jonas. E é um livro muito curtinho, somente 4 capítulos, mas tem muitas lições para nos ensinar. Então nós precisamos, é um livro que tem muitos detalhes. E eu confesso aos irmãos que eu não havia observado quantos detalhes havia nessa história, né? E como foi edificante para mim ter contato, né, com esse estudo, porque realmente mudou um pouco a minha visão a respeito
desse profeta, porque a história em princípio ela é uma história simples, é uma história curta, mas são os detalhes que fazem a completa diferença, tá ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando estudamos Jonas, né, é se a história de Jonas ela foi um fato histórico ou se ela foi uma ficção. Claro que nós temos a plena convicção de que a história de Jonas ela foi um fato, ela é uma narrativa histórica e tudo que está ali é verdade. Muito embora exista um movimento crítico, né, que questiona os fatos que são ali narrados nesse livro, tá certo? Mas nós não temos como ter dúvidas da existência de Jonas por causa de dois textos bíblicos, né, que eu vou colocar ali para os irmãos para que possamos ler juntos. O primeiro é o primeiro versículo do capítulo de Jonas, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Por que eu parei aí? Para mostrar que Jonas ele era alguém real, um homem histórico, né? Um homem que realmente existiu, um homem que tinha ascendência, né? Ou seja, mostra aí de quem ele era filho. Mas não é somente nesse ponto que a autoria de Jonas ela é confirmada. Se nós continuarmos a ler o segundo trecho, o segundo texto que está ali em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós vamos ler o seguinte: Também este, Jeroboão II, destituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat e Efer. Ou seja, então o profeta Jonas ele é citado exatamente como o profeta que anunciou, né, esse crescimento temporário do reino do norte no reinado de Jeroboão II. Então, se nós acreditamos que o rei Jeroboão II ele foi um homem histórico, então nós obrigatoriamente temos que aceitar que o profeta Jonas também era um homem que existiu. Né? E por esse versículo nós podemos entender que Jonas era um profeta que tinha prestígio, porque ele havia profetizado o crescimento de Israel. Né? Então era um profeta que era, digamos assim, bem quisto por conta dessa profecia boa. Né? Sempre quando a pessoa traz palavras boas, né, as pessoas tendem a louvá-la, a querer, né, os seus conselhos, enfim. Então a gente pode supor que isso aconteceu também com o profeta Jonas. Então, como eu havia comentado, o reinado desse rei foi um reinado próspero, um reinado em que houve crescimento, né, em que cresceu bastante, mas no plano espiritual e moral, a decadência moral e pecaminosa ela continuava a existir. E é interessante a gente observar também que esse versículo nos ajuda a entender a duração e o momento em que o ministério do profeta Jonas aconteceu. Então, que provavelmente foi entre os últimos anos do rei Joás e os primeiros anos do rei Jeroboão II. Uma outra coisa que muitas vezes é questionada pela crítica, né, textual, é a historicidade da narrativa. Como eu falei, nós não temos dúvida nem de que Jonas era um fato, né, ele existiu como homem, né, como profeta, e nós também não temos dúvidas da historicidade. Então, vou trazer aqui alguns argumentos a favor da historicidade do livro de Jonas. Primeiro, nada no livro sugere que esse livro não seja uma narrativa histórica. Então, já começa daí. E normalmente o único ponto que traz essa dúvida, essa questão, na verdade, é a presença do sobrenatural de Deus, especialmente no milagre do grande peixe. Então, é exatamente esse fato que faz com que as pessoas costumem questionar a historicidade da narrativa do livro de Jonas. O fato é que a própria tradição judaica, especialmente alguns historiadores, como o historiador e filósofo judeu do primeiro século, chamado Joséfo, confirma fortemente a canonicidade e a veracidade da história de Jonas. É um livro bastante aceito pela tradição. Um outro fato extremamente interessante é que a própria igreja primitiva, nos seus momentos de perseguição, nas catacumbas em Roma, ela utilizava um símbolo, né, como símbolo ali da ressurreição de Cristo. Os irmãos sabem que símbolo é esse? É um peixe. Então os primeiros cristãos eles usam o peixe como um símbolo da ressurreição de Cristo. Né? Então isso se vê pelas próprias palavras de Jesus, que nós vamos inclusive ler nesse momento, porque Jesus é quem confirma, na verdade, a historicidade, né,
do livro do profeta Jonas. Então nós podemos ler ali em Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, Jesus, ao falar de sua própria morte e ressurreição, ele usa o exemplo do profeta Jonas. E não só usa o exemplo do profeta Jonas na questão da ressurreição, mas ele fala a respeito do sinal de Jonas. Né? Nós vamos nos aprofundar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa questão do sinal. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele afirma a verdade a respeito da historicidade do livro de Jonas, então nós não precisamos nos preocupar com a crítica nesse momento. E se nós falarmos um pouco a respeito, né, da questão do peixe, primeiro precisamos enfatizar um ponto, que o milagre, né, de Jonas sobreviver à tempestade dentro de um peixe, ele é muito menor do que o milagre moral da transformação do povo de Nínive. Então o povo de Nínive era um povo extremamente mau, extremamente idólatra, um povo que torturava aqueles povos que subjugavam. Então a gente observa que era um povo de coração duro. E mesmo assim Deus mostra um milagre grandioso de arrependimento sobre aquela nação. Então o milagre da salvação, o milagre do arrependimento, o milagre moral é muito maior, na verdade, do que o milagre de Jonas ter sobrevivido dentro do peixe. E primeiro nós temos que ter em mente que Deus ele é capaz de fazer esse milagre. Então, seja um animal, um ser criado para aquele momento, ou seja um ser que já existia, né, nas profundezas marinhas e que aqui naquele momento foi utilizado, o fato é que Deus de alguma forma preparou esse contexto, essa situação, de modo que o profeta tenha sobrevivido à tempestade, né? Temos que ter em mente também que a palavra grega que fala sobre a palavra que fala peixe no original, perdão, não é grego hebraico, né? Ela significa monstro marinho. Ou seja, embora nas traduções muitas vezes nós encontramos a palavra o animal baleia, na verdade nós percebemos que poderia ser um outro animal marinho, né? Então nós não sabemos que animal era esse, né? E nós temos que entender que embora as pessoas critiquem esse animal, nós não conhecemos todas as espécies de animais que existem no mundo. Nem terrestres, nem aves, né, nem micro-organismos, né? Inclusive estamos sendo surpreendidos agora por um micro-organismo até então desconhecido. Quem dirá as criaturas submarinhas que habitam nas profundezas do mar, nós não conhecemos. Né? Então, não podemos afirmar que conhecemos todos os animais e que isso não poderia acontecer, tá certo? Então, não necessariamente esse animal é uma baleia. Então, muitos críticos desse livro, eles afirmam que é impossível que alguma espécie de peixe tenha condições de realizar tal proeza. Mas eu queria trazer para os irmãos um relato de 1891. Nós vamos ler esse relato juntos, né? Ele está disponível na internet, a respeito de uma situação que aconteceu que pode nos mostrar que essa situação ela não é impossível como nós pensamos, tá certo? Então, vamos ler? Vou projetar para que possamos ler juntos. Era o ano de 1891, quando o baleeiro Estrela do Oriente cruzava o Atlântico Sul, próximo às Ilhas Maldivas, carregando pela primeira vez um jovem marinheiro inglês chamado James Bartley, de apenas 21 anos. O baleeiro inglês saía à caça de um cachalote, que é uma espécie, né, de baleia. Na verdade, ele não é da mesma família, mas é considerado, né, por muitos, né, um cachalote. Muito precioso na época pelo azeite extraído dele, que era usado para fazer perfumes. Quando os caçadores do Estrela do Oriente encontraram o cachalote no mar, lançaram e acertaram-lhe um arpão em cheio. A fim de concluir a caça, desceram ao mar 2 botes. No entanto, mesmo preso pelo arpão, o cachalote ainda lutava pela vida e se debatia nas águas. A força do monstro marinho foi tão grande que virou os botes. Os marinheiros conseguiram resgatar seus tripulantes, porém, 2 deles haviam sumido. Entre eles, o jovem inglês James Bartley. Continuando,
Finalmente, os caçadores conseguiram abater o cetáceo gigante. Trouxeram o animal para perto da embarcação e começaram a abri-lo. Em busca do azeite precioso, retiraram o estômago e logo perceberam uma figura estranha dentro dele. Quando abriram o estômago, lá estava o jovem, James Bartley, ainda vivo, mas desacordado. Bartley ficou cerca de 15 horas dentro do cachalote. Para o acordarem, jogaram água nele, mas tiveram de mantê-lo preso em uma cabine e atado à cama por algumas semanas, pois ele havia perdido momentaneamente o juízo. Ele se debatia enlouquecidamente. O marinheiro inglês sofreu danos. Dizem que o encontrara com a pele pálida devido ao suco gástrico do cetáceo. Ele também tinha perdido todos os pelos do corpo e permaneceu cego pelo resto da sua vida. James Bartley relatou que, após ser engolido, se lembra apenas de deslizar por um canal branco e viscoso, sentir muito calor e rapidamente desmaiar devido ao odor quente e fétido do estômago do animal. Então, meus irmãos, na verdade, esse relato não quer dizer que foi um cachalote, né? Que foi o peixe que engoliu Jonas, né? Mas para mostrar que existe sim a possibilidade de um ser marinho engolir um homem, né, e esse homem sobreviver. Embora haja muitas limitações no sentido, muitas dúvidas, como isso poderia ser possível, a questão do oxigênio, a questão dos gases, do suco gástrico do animal, nós não conhecemos, como eu falei, nós não conhecemos todos os animais marinhos. E o fato é que nós não duvidamos da ação sobrenatural de Deus nessa questão, tá certo? Então mostra que apesar da crítica textual, criticar esse trecho do livro, esse milagre, né? Esse não é o único milagre registrado nas Escrituras, não é o maior milagre registrado nas Escrituras, temos outros milagres muito maiores do que esse mesmo. Né? Então, não nos resta dúvidas de que nós não sabemos que peixe é esse, mas sabemos e confiamos que esse animal ele existiu e que essa história é verídica. Né? E isso é importante porque nós vamos ver que esse fato do peixe foi um fato decisivo para a aceitação da mensagem do profeta na cidade de Nínive. Tá certo? Então, só para que os irmãos compreendam, eu trouxe um breve esboço, né, do livro de Jonas. Então, nós podemos dividir esse livro curtinho em quatro partes. No capítulo 1, nós podemos falar sobre Jonas e a tempestade. No capítulo 2, Jonas e o peixe. O 3, Jonas e a cidade de Nínive. E no capítulo 4, a relação entre Jonas e o Senhor. Bem, convém a gente perguntar e nos questionarmos exatamente por que Jonas fugiu do Senhor. Se nós lermos esse livro de maneira rápida, nós vamos chegar à conclusão, não, Jonas era uma pessoa que não queria que os ninivitas se convertessem, ele achava um absurdo, ou ele poderia ter algum preconceito contra os gentios, né, por ser profeta de Israel, e não queria que esse povo se convertesse, então ele resolveu simplesmente não pregar. Então parece a conclusão mais óbvia. Mas o interessante é que a conclusão não é tão óbvia assim, meus irmãos. Então, nós precisamos estudar os detalhes dessa narrativa, né? E os detalhes acerca da vida de Jonas, para que nós possamos compreender realmente a motivação, né, que levou esse profeta a fugir da pregação em Nínive, né? Então, o chamado dele era inegável, né? A sua convicção a respeito do seu chamado e da mensagem, da clareza da mensagem de Deus era algo bastante claro na mente do profeta, mas ainda assim ele fugiu e nós vamos compreender agora o porquê. Né? Então, muitos vão falar que ele era um judeu de mentalidade pequena, que tinha preconceito contra os gentios, mas isso não é plenamente verdade, tá certo? Alguns vão afirmar que ele não fez porque ele tinha medo de ir a Nínive dada a crueldade dos assírios. Mas medo não era o problema do profeta Jonas. Sabe por quê? Porque no meio da crise, da tempestade, o que ele fez? Ele reconheceu que ele estava errado, que o castigo havia vindo por causa dele, e ele entregou a sua própria vida para ser lançado ao mar. Ou seja, Jonas ele não era um homem medroso. Então o problema de Jonas não era o medo de Nínive, até porque ele era profeta de Deus. Então ele já com certeza já havia anunciado outras coisas, talvez outros juízos que não estão registrados, né, que poderiam até mesmo colocar a sua vida em risco. E muitos profetas tiveram suas vidas, inclusive, ceifadas por conta do seu próprio ministério. Né? Então, o fato é que Jonas não tinha medo de Nínive e dos assírios. Algumas outras pessoas vão afirmar que Jonas era preconceituoso em relação aos gentios. Mas se nós continuarmos no exemplo dos marinheiros, nós vamos observar o seguinte,
que esses marinheiros eles não eram judeus. Esses marinheiros não adoravam a Deus, eles adoravam a deuses estranhos, tanto que eles tentaram lançar sortes, e o texto deixa isso bastante claro. E Jonas ele agiu de maneira misericordiosa, dando a sua própria vida em favor daqueles homens. Ou seja, se ele fosse um judeu que fosse preconceituoso, ele não teria entregado sua própria vida, teria talvez deixado todo mundo cair ao mar. Mas o que ele fez? Ele voluntariamente, né, falou para que fosse jogado ao mar, certo? Mesmo os marinheiros tentando lançar sortes, tentando fazer de tudo para não lançá-lo ao mar, ainda assim ele insistiu, a sorte caiu sobre ele, e o fato é que Jonas não era um homem que tinha exatamente um preconceito em relação aos gentios. A razão principal está ali no capítulo 4, versículo 2 do livro de Jonas. Então vou ler para os irmãos o que o texto nos diz. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, na verdade, Jonas fugiu porque sabia que, ainda que aquele povo fosse um povo muito mau, e o juízo de Deus estivesse iminente sobre eles, caso eles não se arrependessem em 40 dias, ele sabia que mesmo na última hora que aquele povo se arrependesse, Deus iria salvá-lo. Então foi por esse fato. Mas esse fato não é simplesmente porque Jonas não queria que eles fossem salvos. Nós vamos ver que haviam dois motivos, pelo menos, pelos quais Jonas não queria que esse povo fosse salvo. Primeiro, que havia realmente um medo da dominação assíria, por causa das crueldades que esse povo normalmente praticava quando eles dominavam outros povos. Então, geralmente eles traziam morte a todas as pessoas daquela nação, incluindo as mulheres e as crianças. Eles também praticavam empalamento, esfolamento, mutilações e torturas. E todos em Israel sabiam dessas coisas. E Jonas era um homem extremamente patriota. Então ele não queria que o seu povo sofresse esse tipo de dominação. Sabia que o seu povo acabaria sofrendo um duro castigo. Então esse foi primeira questão, o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Assíria já havia sido decretada como um império que subjugaria a Israel. Então, isso já estava descrito pelo profeta Isaías, que profetizou lá no reino, na verdade, do sul, 30 anos antes da chamada do ministério do profeta Jonas. E olha só o que diz Isaías, capítulo 7, verso 17. Porém o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ou seja, o profeta profetizou que a Assíria seria o reino que subjugaria a Israel. E aí, quando Jonas ele recebe da parte de Deus a notícia de que Nínive poderia ser destruída dentro de 40 dias, caso não se arrependesse, essa notícia, isso poderia destruir a sua terra natal, caso a profecia se cumprisse. Essa notícia pareceu muito boa ao profeta. Então, por conta do seu próprio amor a Israel, ele estava disposto a sacrificar o seu ministério profético e receber assim o castigo divino, desde que isso servisse para livrar o seu povo. A ideia, meus irmãos, era o seguinte: a Síria estava profetizada para destruir Israel. Logo, se a Síria fosse destruída, o seu povo não sofreria o juízo. Isso na cabeça do profeta, né? Ele havia esquecido da soberania de Deus, mas isso pareceu ao profeta algo razoável. Então o que ele pensou? Eu sacrifico a minha vida, o meu ministério profético, e recebo todo o castigo de Deus por conta dessa minha decisão, mas eu salvo os meus compatriotas. Era isso que o profeta estava pensando. E se nós formos olhar do ponto de vista humano, esse é um motivo, inclusive, muito justo. Você se sacrificar, digamos assim, por outras pessoas, ou talvez por um povo inteiro. Mas é errado, porque nós sabemos que ele teve que desobedecer a Deus tomando essa decisão de fuga. Mas o que nós observamos é que em todo esse momento a soberania de Deus ela age de modo que o profeta não consegue fugir, digamos assim, ao seu chamado, ao seu destino. O fato é que Deus ele intervém na história, na própria decisão do profeta, de modo que a sua vontade ela acaba acontecendo, até porque mesmo o próprio Senhor é responsável pelo cumprimento das suas
profecias. Então, resumindo, o motivo pelo qual o profeta não queria, né, pregar a Nínive não era medo, não era preconceito contra os próprios ninivitas, mas ele queria livrar, digamos assim, o seu povo do cativeiro, né, que havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Então isso muda um pouco o olhar que nós temos sobre esse profeta. Isso mudou o meu olhar que eu tinha a respeito desse profeta. Então, na verdade, ele não era um homem covarde. Na verdade, ele era um homem patriota. Ele era um homem que estava interessado no bem do seu povo. Tá certo? Seguindo um pouquinho mais, né, nós podemos falar sobre a tempestade. O texto bíblico deixa claro que a tempestade ela veio por causa de Jonas. Tá certo? E aí lá no versículo 3 do primeiro capítulo, a Bíblia nos diz: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu queria destacar essa última parte do versículo que fala para longe da presença do Senhor. O que o profeta queria dizer com isso? Que ele podia fugir da presença de Deus? Será que era isso? Certamente que não. O sentido dessa palavra, na verdade, não tem nada a ver com fugir da presença do Senhor. Por quê? Nós sabemos que a onipresença do Senhor Deus já era conhecida muito antes do profeta Jonas. Então, se nós lermos o Salmo 139, nós vamos ver uma bela declaração de Davi acerca não de soberania, mas da onipresença de Deus. Então, lá nos versículos 9 e 10 do Salmo 139, a palavra de Deus nos diz: Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então isso mostra que nós não podemos fugir da presença de Deus. Então a ideia que Jonas estava falando, né, trazendo ao dizer que estava fugindo do Senhor, não era fugir da presença de Deus, mas era a renúncia ao seu cargo profético, como eu havia comentado antes. Jonas estava renunciando ao seu cargo, à sua posição como profeta. Né? E a prova de que ele sabia que a soberania de Deus ela era inegável, era inquestionável, né? Perdão, a onipresença, é que assim que a tempestade veio, o que aconteceu? Ele sabia que era por causa dele. Ou seja, ele não estava fugindo da presença de Deus, ele estava tentando abandonar o seu ministério profético, que não aconteceu. Falando um pouquinho mais sobre o período que Jonas passou dentro do peixe, ao contrário do que possa parecer, né, para nós, o peixe engolir Jonas não foi um ato de punição, mas um ato de preservação de Deus. Olha só que coisa bonita. Mesmo na sua rebeldia, o Senhor ele não estava ali punindo o seu profeta. Ele estava ali preservando a sua vida, até porque o profeta precisava entregar uma mensagem àquele povo rebelde. Então isso é muito bonito de entendermos que era um ato de preservação. E olha que interessante, nós percebemos que o próprio profeta Jonas sabia que ele estava sendo liberto por Deus. Sabe por quê? Se nós analisarmos a oração que está lá no capítulo 2, nós vamos observar que essa oração contém ações de graça, ela contém contrição e renovação do compromisso que o profeta tinha em anunciar a mensagem de Deus. Mas se nós lemos atentamente, em nenhum momento Jonas pede livramento. Por quê? Ele sabia que ele já estava sendo livrado. Olha só que coisa bonita, meus irmãos, né? Então são detalhes que às vezes a gente não percebe estudando a história, que fazem a completa diferença. Jonas, ele tinha uma visão muito clara e de um conhecimento muito claro a respeito de Deus. Então não era um profeta fraco, né? Ele era um profeta que estava em crise, né, por conta do seu aspecto humano. Passando um pouquinho mais à frente, né, para o capítulo 3, falando sobre Jonas e a cidade de Nínive, precisamos fazer uma observação. Nínive pode se referir tanto à cidade de Nínive em si, mas quanto a um complexo de cidades ali próximas a Nínive que formavam uma espécie de conurbação. Né? Então, como se fosse uma espécie de região metropolitana, digamos assim, mas não é exatamente esse o conceito não, tá, meus irmãos? Mas é como se essas 4 cidades fizessem um complexo que poderia ser chamado de Nínive, né? Então, para você circundar, digamos assim, esse complexo, né, seria necessário percorrer uma distância de 93 quilômetros. E como a Bíblia diz que Jonas fez a sua pregação, né, em 3 dias, isso daria uma média de 32 quilômetros por dia, né?
E Nínive também nós temos que entender o seguinte, que embora essa circunferência, né, para você poder circundar essa cidade, você precisasse percorrer 97 quilômetros, essa cidade não era composta somente por edificações. Dentro desse complexo de cidades havia também campos, haviam jardins e havia inclusive plantações. Por quê? No caso de acontecer um cerco inimigo, a cidade ela poderia subsistir e aguentar um cerco bastante longo, tá certo? Pelas informações do livro de Jonas, podemos supor que a população, incluindo as mulheres e crianças, ela poderia estar entre 600 mil pessoas e 1 milhão de pessoas, né? Então era uma população bastante grande, da qual Deus teve misericórdia, perdão, né? E aí surge uma pergunta: numa cidade tão grande, em apenas 3 dias, como que o profeta conseguiu pregar a esse povo e como que esse povo aceitou essa mensagem corrida, digamos assim, né? Então aí a gente precisa voltar à leitura no capítulo 1. Uma possibilidade, né, uma provável resposta está nos próprios marinheiros que estavam viajando com Jonas. A Bíblia diz que esses marinheiros perderam toda a sua carga, ou seja, assim que Jonas foi lançado ao mar e a tempestade parou, eles não tiveram outra opção senão o quê? Voltar ao porto de onde eles haviam partido. E naquele porto daquela cidade, sabia-se que havia um grande comércio dos assírios, ou seja, havia grandes trocas comerciais ali. Então aquela história provavelmente ela começou a se espalhar lá. E a Bíblia diz que os próprios marinheiros eles louvaram ao Senhor quando viram o livramento, a tempestade acabar, o livramento do Senhor. Então é provável que esses marinheiros tenham visto Jonas ser engolido por esse grande peixe. Né? Então essa história miraculosa ela começou a correr ali aquela região, tá certo? E aí é interessante porque quando Jonas, que deveria estar morto, ele aparece vivo na cidade anunciando a mensagem de Deus, todo mundo queria ver o que tinha acontecido, porque a notícia tinha chegado. De alguma forma a notícia chegou rapidamente. Olha, gente, um homem, né, servo de Deus, ele foi engolido, houve uma tempestade e ele morreu. Né? Essa história aconteceu. Morreu um homem, um peixe engoliu um homem. Né? E de repente esse mesmo homem aparece vivo, isso gera um espanto, né? E por causa disso provavelmente esse povo deu atenção. Era provável também, né, como a gente viu até naquele exemplo daquele jovem, que Jonas ele estivesse com uma aparência um pouco diferente, né, já que ele passou 3 dias dentro de um animal. Então, provavelmente, Jonas, de alguma forma, fisicamente, ele estava diferente na sua pele, enfim, a sua aparência, de modo que isso também pudesse chamar a atenção do povo para o profeta. Mas, para além dessas questões, né, da fofoca, né, do espalhamento das informações, a gente observa que, coincidentemente, no coração dos assírios, aquele período era um período no qual eles estavam esperando alguma calamidade iminente. Então, esse povo, embora eles tenham vindo a se tornar a primeira potência mundial, né, um império mundial, aliás, perdão, eles passaram por vários reveses ao longo de sua história. Então eles estavam ali, assim, estamos crescendo, mas estamos com medo de sermos atacados, sofremos alguma coisa. Então quando aparece um profeta, né, que veio de maneira sobrenatural, trazendo uma mensagem de condenação, então aquele povo acordou, e era isso que nós estávamos esperando. Né? Então o fato é que esse medo de calamidade iminente também provavelmente serviu para abrir o coração daquele povo a mensagem do profeta. Né? E a gente sabe que realmente todos esses fatores, né, junto com o poder e a grandeza de Deus, o que é inegável, né, a ação de Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz que é o Senhor que age no coração do homem, né, mas esses fatos, todos eles, digamos assim, contribuem para a recepção dessa mensagem. A gente observa que o povo ali se arrependeu. Os nobres e o próprio rei, né, provavelmente publicou uma ordem real proclamando um jejum pelo pecado daquele povo. E aquele povo então foi perdoado, tá certo? E aí nós vamos então para a última parte, né, desse livro, o último capítulo, que é um livro tão rico, né, que fala a respeito de Jonas e o Senhor, ou seja, a relação entre Jonas e Deus, os diálogos entre Jonas e Deus. Então a gente observa que Jonas, ao ver o arrependimento dos ninivitas, ele ficou desolado, ele ficou enfurecido, porque ele sabia o que aconteceria em pouco tempo com Israel. Né? Então
Jonas, então, ao contemplar isso, ele fica extremamente irritado, extremamente triste. E ele pede para que Deus tire a sua própria vida. E aí Deus ele vai trazer algumas lições para a vida de Jonas. Então, primeiro, é que Jonas faz com que ele vai usar para isso, né, uma planta, um verme e um vento. Então, primeiro, Deus, durante a noite, faz com que uma planta cresça sobre a cabeça, uma aboboreira, cresça sobre a cabeça de Jonas, né? E isso mostra que Deus, ele é misericordioso não foi misericordioso somente com os ninivitas, mas com o profeta revoltado, ele também foi misericordioso novamente. Então, Deus ali trouxe conforto, consolo. Aquilo ali era um significado, um símbolo do conforto da presença de Deus na vida daquele profeta, mesmo que ele estivesse bastante irritado e mesmo que ele queria que Deus tirasse a sua própria vida, né? Então, Deus manda a planta, entretanto, né, ele manda um verme à noite para comer aquela planta, né? Então, quando Jonas acorda no outro dia, ele vê aquela planta, ele fica indignado, nossa, mas a vida dessa planta. E para melhorar o humor de Jonas, o que Deus faz? Manda um vento oriental. E esse vento, na verdade, provavelmente não deveria ser uma brisa, né, confortante num dia de verão que nos refresca. Mas provavelmente deveria ser um vento, né, proveniente do deserto, que era um vento sufocante, quente. Ou seja, Deus ele eliminou a sombra e ainda mandou calor para o profeta Jonas para deixá-lo, para provocá-lo, digamos assim, ainda mais. E isso acende novamente a ira de Jonas. E aí Deus ele dá a lição maior desse livro, né, que é a lição acerca do seu amor e do seu modo de agir. Então vamos ler o que os últimos 2 versículos do capítulo 4 nos diz. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O que Deus está mostrando aqui, na verdade, é que Jonas, como Jonas tinha misericórdia de uma planta e não tinha misericórdia de uma cidade inteira. Então, o fato é que a lição que o Senhor quer nos ensinar é que o favor de Deus para com Israel não significava que ele tinha menos amor pelos outros povos, né? Então, a bênção de Deus sobre Israel não significava falta de amor sobre os outros povos. Até porque nós vemos na palavra de Deus que o Senhor deseja que todos o conheçam e se arrependam. A gente vê isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém pereça. Então Deus é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E a gente aprende também que a eleição divina ela não é arbitrária. O chamado de Deus para o seu povo ele não é arbitrário, ele tem um propósito. E Israel havia sido escolhido com um propósito muito claro, que era o de trazer a bênção para todos os povos. Ou seja, através de Israel, essa bênção deveria atingir outras nações. E era o que estava acontecendo naquele período? Não. Israel não estava sendo bênção nem para si próprio, né? Quem dirá para outros povos? Então, nesse episódio, Deus mostra que ele derrama a misericórdia e graça sobre quem ele quiser, né? Então, é uma lição bastante poderosa, né, que nós podemos aprender a partir da história desse profeta, tá ok? Então, vamos continuar o nosso estudo com o profeta Amós, certo? Então, o profeta Amós era um profeta um pouco diferente do profeta Jonas. O profeta Jonas era um profeta de carreira, digamos assim, né? Era um profeta que viveu sua vida, digamos, profissionalmente como profeta escolhido por Deus, né? Provavelmente vindo de uma escola de profetas, né, de homens que dedicavam ao conhecimento do Senhor. Mas o profeta Amós era um homem simples, era um homem do campo. E aí a gente lê já no primeiro versículo o seguinte: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o primeiro detalhe que a gente observa aqui nesse texto é que Amós era de uma cidade chamada Tecoa, né, que ficava ao sul de Belém, numa região conhecida como deserto da Judéia. Ou seja, Amós originalmente ele não era do reino do norte, ele era do reino do sul.
né? Então ele era nativo do reino de Judá. E também ele era um camponês, ele era um homem simples, um camponês da região de Judá. Ele não era profeta por profissão, como outros profetas, como Jonas, como Elias, como Eliseu, mas ele exerceu o ministério profético mediante um chamado do Senhor. Então ele seria hoje o que nós poderíamos chamar de um homem leigo, né? Então ele foi um leigo que foi chamado por Deus para pregar a sua mensagem num reino distante do qual residia. Tá certo? E a Bíblia nos diz que Amós foi profetizar na cidade de Betel, onde, né, como eu já havia comentado, Jeroboão havia construído um templo e um ídolo para a adoração que acabou se tornando adoração a Baal. E nesse local, na cidade de Betel, ele acusou o povo, ele acusou os sacerdotes e a idolatria permitida pelo Estado, ou seja, o próprio rei que deveria cuidar, né, da moralidade, da religião daquele povo, havia instituído e permitido a idolatria do reino do norte. Certo? A gente percebe que o vocabulário, a linguagem com qual ele profetiza, vai refletir muito acerca da sua vida enquanto homem do campo. Tá certo? Então, quando ele, por exemplo, vai se referir às mulheres da classe alta, né, de Samaria, que oprimiam, né, que instigavam seus maridos, né, a oprimir os mais pobres, ele vai utilizar uma figura campestre bastante interessante para se referir a elas. Olha lá no capítulo 4, versículo 1, o que a palavra de Deus nos diz. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagai os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Então observa só que ele vai utilizar uma figura campestre, as vacas de Bazã, né, para se referir a essas mulheres de alta classe. E aqui a gente observa que a mensagem de Amós ela acontece no momento de prosperidade, ou seja, nesse momento em que o reinado de Israel, o reino do norte, estava numa prosperidade, né, mas havia muita opressão, ou seja, havia muita desigualdade, digamos assim, social naquele contexto, de modo que muitos israelitas pobres estavam sendo oprimidos por aqueles que eram ricos. Então é uma mensagem também de protesto. Então, só para que a gente possa entender, eu trouxe para os irmãos também, extraído do livro do Baxter, né, Conheça Melhor as Escrituras, um esboço do livro de Amós. Então, vou deixar o esboço aí para que os irmãos possam acompanhar junto comigo, tá certo? Então, nós vemos aí, nos primeiros capítulos, né, o capítulos 1 e 2, que Deus ele vai trazer 8 mensagens, o profeta vai trazer 8 mensagens que são chamadas de fardos do castigo vindouro. Então, é muito interessante a gente observar que as profecias sempre começam com a mensagem, normalmente, de destruição. E geralmente as profecias que as pessoas mais gostam são aquelas que vão falar da destruição dos inimigos, né? Os nossos inimigos serão subjugados. Então, a mensagem de Amós começa exatamente aí. Mas ela tem uma surpresinha no final, a gente vai ver. A primeiro decreto, né, a primeira mensagem acusativa do profeta, né, é contra a Síria, que aqui ela é tratada por meio da sua capital, Damasco. Depois ele vai falar contra a Filístia, que é representada pela cidade fortaleza Gaza. Depois ele vai falar a Fenícia, representada pela cidade marítima chamada Tiro, que era uma cidade muito grande, que tinha um porto muito grande. Depois o profeta vai falar contra Edom, contra Amon, contra Moab. E surpreendentemente o profeta vai falar contra Judá e contra Israel. Então as pessoas não imaginam, estão ouvindo a profecia, olha, os seus inimigos serão subjugados. O inimigo tal, o inimigo tal, o inimigo tal, o inimigo tal, você. Então era mais ou menos esse o impacto da mensagem de Amós sobre aquele povo. Aquele povo achou que eles seriam libertos dos seus inimigos. Mas o fato é que a mensagem de Deus estava contra eles. Então isso surpreendeu e fez com que aquele povo recusasse a mensagem desse profeta. Que mensagem negativa é essa? Nós não queremos essa mensagem. E a gente observa que nesses primeiros capítulos aparece uma expressão bastante recorrente, que é por 3 transgressões de e por 4. Ou seja, então na verdade isso é uma expressão campestre que significa que simplesmente que o pecado desse povo havia passado da conta, ou seja, havia pendido a balança, ou seja, a balança estava ali pela misericórdia e de repente ela se pendeu para o castigo. E a gente vai observar que
o fogo ele vai aparecer em vários momentos nesses 2 primeiros capítulos como símbolo do juízo de Deus, né? Então, mostrando que a culpa extrema, já que o fogo era o elemento extremo, ela vai levar a uma condenação extrema também. Passando um pouquinho aqui para os capítulos 3 a 6, nós vamos ter aqui 3 sermões curtos do profeta, né? E cada um desses sermões vai começar com as seguintes palavras: ouvi esta ou ouvi a palavra. E aí a gente observa que cada um desses 3 sermões tem 2 partes. A primeira parte vai falar acerca do juízo merecido, ou seja, vai falar das justificativas pelas quais Deus estava trazendo a condenação ao povo de Israel. E na segunda parte, ele vai falar sobre o juízo decretado, ou seja, quais seriam as condenações pelas quais esse povo passaria. Então, esses sermões eles são voltados, na verdade, para Israel. Então, primeiro ele falou das nações inimigas, falou de Israel e Judá, e agora ele vai aprofundar na questão de Israel e de Judá. Então, o primeiro sermão, ele vai falar sobre a culpa de Israel no presente. E por que que esse povo estava sendo castigado? Por atos de violência, desconhecimento da diferença entre o certo e o errado, opressão dos pobres, prática de culto hipócrita no templo, porque a prática cultual estava ligada a Baal. O segundo sermão vai se referir à culpa de Israel no passado, né, sua perseguição aos profetas. E o terceiro discurso, o terceiro sermão, vai enfatizar o castigo, né, de Israel que vai acontecer no futuro. E a gente observa aqui, nesses capítulos, que Deus ele odiava a adoração que esse povo lhe prestava, porque eles estavam adorando deuses assírios. Isso é muito forte, né? Então, Deus estava não só rejeitando, mas odiando a adoração que estava sendo feita, que estava sendo prestada no seu templo, exatamente por conta da contaminação do pecado. Prosseguindo um pouco mais no livro de Amós, nós vamos ter os capítulos de 7 a 9, 5 visões que vão demonstrar uma intensidade crescente do juízo e da ira de Deus. Então, a primeira visão é a visão dos gafanhotos comendo os produtos do solo. Mas o profeta ele se intercede por esse povo, né? E ele pede perdão. E aí a praga é interrompida, mostrando que o juízo de Deus ele está sendo afastado. Então, o juízo de Deus foi afastado. A segunda visão é de um fogo consumidor. Então o profeta novamente ele vai interceder a Deus, né, e o fogo ele vai ser detido, de modo que o juízo está sendo restringido, ou seja, começou a pegar fogo, mas o Senhor ele restringiu aquele juízo. Então primeiro o juízo ele foi afastado, o juízo agora foi restringido. A terceira visão que nós vamos ter é a visão do prumo. E o prumo ele é um padrão, né, um padrão utilizado em medidas. E eles mostram, é um símbolo exatamente do juízo justo de Deus. A partir desse ponto, não há mais intercessão do profeta Amós e Deus ele começa a trazer o seu juízo. Ou seja, o prumo significa o juízo que está sendo determinado. Ou seja, Deus pesou e achou esse povo em condenação. Então, já não há o que fazer. O juízo está determinado. A quarta visão são os frutos de verão. E os frutos de verão ele mostram que esses frutos rapidamente eles se apodrecem. Né? Então os frutos de verão são frutos que estão ali próprios para consumo, mas que por pouco podem acabar se apodrecendo. Né? Então eles podem se estragar logo. Isso mostra o seguinte, o juízo iminente da parte de Deus, ou seja, o juízo não estava longe, o juízo ele estava próximo de acontecer. E por fim nós vamos ter a quinta visão, que é a mais surpreendente, que mostra o Senhor em pé junto ao altar, né, o falso altar na cidade de Betel. E aqui nós não temos a simbologia, ou seja, é o próprio Deus que vai trazer o juízo, porque é o Senhor que vai executar o juízo contra Israel. Tá certo? Então, nós vemos que a profecia está ganhando essa intensidade, esse corpo profético, de modo que a condenação ela não só é iminente, mas como ela vai acontecer. Entretanto, como em todos os profetas, né, nós observamos o seguinte, que Deus ele faz uma promessa misericordiosa a Israel nos últimos versículos do capítulo 9 de Oséias, de Amós, perdão, certo? Então, mesmo vindo um castigo certo, o Senhor, por sua promessa, ele irá restaurar a Israel. Então, exatamente porque Israel era o povo eleito, mas isso não os livraria, né, do castigo que realmente acabou acontecendo, como nós já vimos no início da aula. Então, meus irmãos, a gente pode retirar algumas lições do livro de Amós. A primeira,
todos os povos prestarão contas a Deus por seus pecados. Isso é algo inegável. Não só todos os povos, mas no âmbito individual, todos nós prestaremos contas a Deus. Outra lição que podemos tirar é que os privilégios, eles trazem responsabilidades. Ou seja, o povo de Deus, eleito por Deus, ele será julgado com rigor muito maior do que os ímpios, porque nós recebemos o privilégio da eleição de Deus. Outra lição que podemos tirar é que as riquezas e o poder, eles trazem uma falsa sensação de segurança, que pode muitas vezes nos levar a desviarmos dos caminhos de Deus. Então nós precisamos nos atentar de modo que a nossa estabilidade, nossa riqueza, nosso dinheiro não nos afaste da dependência de Deus. Isso é uma mensagem muito importante que Amós nos traz, nos ensina. Né? E a última lição que podemos aprender é que, se nós não buscarmos a face de Deus, a nossa adoração ela vai se tornar simplesmente mecânica e ritual, e isso Deus abomina. Então nós não devemos permitir que a nossa adoração a Deus ela aconteça de um modo que Deus assim a abomine. Certo? Então, prosseguindo, nós vamos chegar aí, por fim, no livro de Oséias, né, que ele reinou mais ali no finalzinho do reinado de Jeroboão II, e ele vai, inclusive, viver de modo a ver o seu povo sendo levado para o cativeiro. Então, ele é o profeta do momento crítico de Israel. Então, ele advertiu o povo durante as décadas que acabaram culminando na invasão e na dominação assíria. Então, Oséias, né, ele vai lamentar muito a respeito do seu povo. Né? No texto nós vamos encontrar muitas lamentações. Então, nesse ponto, ele se assemelha ao que Jeremias, anos depois, representaria para Samaria com suas lamentações. Ou seja, lamentando, embora entendesse que o juízo fosse verdadeiro, ele lamentava por aquilo pelo qual o povo passaria, né? Pelo destino da nação. Então, é bem provável, como eu falei, que Oséias tenha visto seus compatriotas sendo levados. E a gente observa que o profeta tem um ministério longo. Então, ele vive 50 anos mais ou menos em Israel, entre a morte de Jeroboão II e a dominação assíria. Né? Como a gente havia visto na aula do Reino do Norte, depois do reinado de Jeroboão II, que foi um reinado próspero, os reis que se seguiram tiveram reinados muito curtos e muito marcados pela violência. Ali acabou as dinastias. Né? Então, antes nós tínhamos dinastias de 3, 4 gerações, a partir dali foi um matando o outro, reinados muito curtos, mostrando exatamente essa degradação, não só moral, mas a degradação já política de Israel, mostrando que a Síria logo os dominaria. Né? Oséias ele vai denunciar no seu texto a lamentável condição em que o povo se encontrava. E aí a gente vai ver o que ele denuncia. Primeiro, perjúria, mentira, as mortes e o derramamento de sangue, as hordas de salteadores e grupos de sacerdotes assassinos, a predominância do adultério, perversão, falsidade e opressão, abre um parênteses, opressão a mesma que Amós havia anunciado, né, que era um profeta anterior a Oséias, a idolatria, a embriaguez e o completo descaso de Deus. Ou seja, por mais que os profetas anunciassem, o povo estava obstinado em desobedecer a Deus. Tá certo? Então, esse livro, ele é um livro que nós podemos dividir em duas partes, né? Os primeiros 3 capítulos vão se constituir como um prólogo, né? Uma introdução ao que vai acontecer nos próximos. Né? Os próximos vão ser chamados de discursos proféticos, que vão ter profecias mais densas. Né? Então, essa narrativa inicial, que vai falar acerca da vida do próprio profeta, especialmente da sua vida conjugal, ela é repleta de símbolos que vão exemplificar a relação entre o Senhor e Israel. Então, para facilitar, né, a visão dos irmãos, eu vou projetar um esboço do livro de Oséias. Então, como eu falei aí, nós vamos ter o prólogo, né, a história inteira contada em símbolos. Então, dedicando um pouquinho nessa parte, nós vamos ver que o profeta se casa com uma prostituta, né, e que o casamento frustrado desse profeta vai exatamente simbolizar o pecado de Israel contra Deus. Oséias tinha um amor puro, profundo, terno e sensível. A gente vai ver isso em vários momentos. Oséias ele vai perdoar a sua esposa infiel por mais de uma vez. Né? Ele havia honradamente recebido por esposa uma prostituta,
mas ele contraiu uma união que ele desejava que fosse de felicidade, né, perene. A gente observa que depois do nascimento do primeiro filho do profeta, surgiram em sua mente suspeitas quanto à lealdade de Gomer, sua esposa. E elas foram confirmadas mais tarde com a descoberta do adultério de sua mulher. Então, Jezreel, que foi o seu primeiro filho, foi declarado como filho de Oséias. Mas os outros dois não eram filhos de Oséias, mas eram filhos frutos do adultério de sua mulher. Então, a sua filha do meio, chamada Loruama, significava desfavorecida ou não amada, ou aquela que jamais conheceu o amor de um pai. O terceiro filho, ele chama de Lo-Ami, que significa não meu povo ou não é meu parente. Olha só que triste, né? Os nomes dessas crianças. Mas tudo isso tem um impacto, né, simbológico, mostrando exatamente a relação entre Deus e o seu povo, ou seja, esses filhos de Israel, né, mostrava exatamente esse afastamento, né, e Gomer, né, a esposa, ela na verdade ela simboliza a nação de Israel, mostrando que ela era infiel a Deus, né, e os filhos seriam exatamente os filhos de Israel, que também eram filhos que não vinham da verdadeira devoção, né, que eram produto do próprio adultério, da prostituição, né, de Israel com outros deuses, com outros reinos, né. O texto prossegue mostrando que, ao que parece, Gomer, sua mulher, havia se vendido por dinheiro e chegou a um ponto em que o casamento já não era mais possível de continuar, né? Então a separação, o divórcio, ele acabou se tornando necessário. Então Gomer, ela se vende por dinheiro, cai na escravidão e por último na prostituição, de modo que ainda assim, mesmo não tendo sido o casamento restabelecido, o profeta Oséias, ele foi compassivo e traz a remissão. Ela havia se vendido à escravidão, mas o profeta vai lá e traz e a reme, né? E aí é interessante que isso mostra exatamente o que acontece com Israel, né? Embora Israel tenha se desviado, se afastado de Deus, ainda assim, Deus, digamos assim, como Deus traído pelo seu povo, ele vai lá e vai remir a esse povo, certo? Então, Oséias pode ser considerado como profeta do amor ultrajado, mas perseverante. Eis o amor longânimo e benigno, o amor que nunca nos deixa ir e jamais nos abandona. Eis o amor que muitas águas não podem apagar. E esse amor é o amor de Deus pelo seu povo. Né? Um amor que não esmorece, né? Um amor que se entristece, né, pela queda, se entristece pela fraqueza, pela prostituição, pelos desvios. Um amor que não deixa de trazer a sua condenação, o seu justo juízo, mas um amor que se compadece e que está sempre disposto a perdoar. A gente observa que Deus ele mantém 4 relações principais com a sua criação, né, especialmente a humanidade. Primeiro, como Criador. Segundo, Rei. Terceiro, ele é o juiz. E por último, é o Pai. E a paternidade é considerada a condição suprema, no sentido de que Deus nos criou para termos comunhão com Ele. E é isso que Ele deseja fazer com todos. Então isso significa que, embora o pecado do homem ele venha ferir o coração de Deus, o pecado, né, ele não é suficiente para, como vamos dizer, ele não apaga o amor de Deus, no sentido de que se nós nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele nos perdoa. Né? E o pecado, ele quebra não somente a lei divina, mas ele também fere profundamente o coração de Deus. E é isso que esses 3 primeiros capítulos nos trazem. Né? Essa ilustração do casamento falido, que muitas vezes a gente não presta tanta atenção, a gente questiona, mas ele casou com uma prostituta, sabendo que ela era uma prostituta, então quando a gente observa a simbologia, e a gente observa a relação de Israel e o contexto que Israel estava, a gente percebe que isso faz total e completo sentido. Tá certo? Então, continuando aí, no esboço, nos capítulos 4 e 7 nós vamos ter discursos do profeta que vão trazer, também como em Amós, uma progressividade da acusação de Deus. Então, nós vamos ter 5 aí, discursos. O primeiro é para toda a nação. O segundo discurso é condenação para os sacerdotes. O terceiro, uma advertência para Judá. Olha, cuidado com o que vocês andam fazendo. Porque, abre um parêntese, né, sabemos que Judá só vai ser condenado ao cativeiro 150 anos depois. Então Judá foi
acabou sendo poupada, né? Nós vamos ter também acusações aos sacerdotes, ao povo e aos príncipes. E por último, nós vamos ter o juízo inevitável a Israel, confirmando ali a profecia de Amós, né? E aí a gente vê, além disso, né, como podemos observar no esboço, a volta fictícia de Israel e a cura impossibilitada. O que significa isso? O conhecimento de Deus, né, o Oséias vai falar bastante sobre isso, ele fora destruído na terra. E esse desconhecimento de Deus, né, era a raiz de toda sorte de mal. O Senhor, ele planejava castigá-los e afastar-se deles. E aí o que acontece? Nesse momento de anúncio, Israel volta e tenta conhecer superficialmente a Deus, né, tomando por certo que depois de alguns dias haveria um reavivamento. Então isso simbolizava inclusive o tempo do reinado de Jeroboão II, que foi um reinado de prosperidade. Mas a volta, na verdade, ela é simplesmente ritualista, ou seja, ela não tem arrependimento de verdade. E aí a gente observa que lá no capítulo 6, versículo 6, um texto que fala muito a respeito disso, que nos diz o seguinte: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus ele não está interessado simplesmente no culto, ele está interessado no coração, ele está interessado na devoção dos seus filhos, e não simplesmente na observação das leis, das regras e dos sacrifícios, né? E a gente observa que mesmo o Senhor desejando poupar e restaurar Israel, a perversidade de Deus, a perversidade do povo impede que Deus faça isso naquele momento. E a conclusão é que o pecado de Israel chegou a tal ponto que se tornou insuportável para Deus. Continuando aí nos capítulos de 8 a 10, nós vemos que primeiro foi exposto o pecado de Israel. E nesses capítulos agora nós vamos ter o anúncio, os pronunciamentos dos juízos de Deus. E aí esses anúncios eles vão constituir como um contínuo de flagelo de maldição. E aí a gente vê lá no capítulo 9, versículo 7 a 9, o seguinte texto: chegaram os dias do castigo, chegaram os dias de retribuição. Israel saberá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Ou seja, então primeiro mostra o pecado de Israel, agora mostra que o castigo vai chegar, né? Isso é algo certo. E entre os capítulos 11 e 14, nós vamos ter mais uma vez uma ação misericordiosa da parte de Deus, né? Então, embora o juízo seja certo, seja garantido, seja iminente, né, como já tínhamos visto em Amós, vemos agora confirmados no ministério do profeta Oséias, nós vemos nesses últimos capítulos que Deus ele não se alegra com isso, né? Mostram que Deus ele se lamenta, né, por Israel ter que passar pelo castigo, muito embora ele seja merecido e ele virá a acontecer, né? E aí no capítulo 14 nós temos um belo exemplo de triunfo do amor. Então, se nós lemos os versículos 4 e 5 do capítulo 14, nós vamos ver o seguinte: eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Ou seja, embora Deus traga o castigo, futuramente ele trará a restauração de Israel, certo? Então essa é a mensagem resumida, né, o esboço do livro de Oséias. Então a gente pode ter algumas lições retiradas a partir desse estudo que podem aplicar a nós. Primeiro, o pecado ele não é algo sem importância para Deus. O pecado ele fere o coração de Deus, ele machuca o coração de Deus, né? Mas o amor de Deus ele consegue ser ainda mais profundo do que o pecado. E o fato é que Deus ele perdoa aqueles que o buscam e que o amam. O verdadeiro conhecimento de Deus e de sua palavra, um amor genuíno e profundo, e a devoção à sua verdade são fatores fundamentais para termos um relacionamento com Deus. E essa é a última lição de Oséias, que é um exemplo da relação de Deus com o seu povo. Um belo exemplo, né? E a gente observa aqui, chegando ao final já da aula, que Deus ele não deixa de advertir, de mostrar o pecado do povo e também de castigar o seu povo. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, o castigo ele realmente chegou. Mas Deus sempre enviou profetas, de modo a advertir, incitar ao arrependimento.
mas infelizmente as pessoas e o povo tinham o coração obstinado e acabou sendo levado para o cativeiro. Mas que essas lições dos profetas, elas atinjam o nosso coração, que possamos, ao contrário do povo de Israel, agir com mais cuidado, agir com mais amor, possamos agir com mais devoção a Deus, evitando, né, que o juízo de Deus, que o castigo de Deus, ele cai sobre as nossas vidas também. Então, eu particularmente achei esses três profetas muito ricos, né, a respeito do amor de Deus, a respeito do cuidado, da santidade de Deus, e acho que pode ser útil às nossas vidas e realmente a gente sai com uma leitura diferente a respeito desses textos, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção dos irmãos. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com os irmãos hoje. E qualquer coisa os irmãos já sabem, tem o contato, pode entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida, beleza? Então fiquem com Deus, um final de semana abençoado, tá bom? Um abraço